Olá pessoal, vamos à resolução do primeiro exercício do apoio 2 da semana 2 de matemática básica. Então, neste exercício ele é referente, né, à divisão entre números inteiros. Então, antes de continuar esse vídeo, peço para vocês curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e seja um apoiador classe A acessando aqui ó, o nosso site. E lá você encontra então todos os cursos, todas as disciplinas resolvidas da Univesp, certo? Com resolução das questões avaliativas, com conteúdo extra personalizado para você. Então, bora lá, vamos à resolução deste exercício que é o apoio 2 da semana 2 de matemática básica, o primeiro exercício. Então, na divisão de 2041 por 5, qual o quociente e o resto que iremos obter? Talvez você tenha achado estranho, né, aparecer aí duas respostas, mas é que durante a aula dessa semana nós estudamos, né, e vimos que a divisão entre números inteiros pode resultar em duas soluções, digamos assim, né? Dois quocientes e dois restos. E eu vou começar explicando esse exercício com um exemplo mais básico, com um número menor para a gente entender e depois aplicar na prática com esse número aí, certo? Então, eu vou diminuir um pouquinho, né, esses números aqui para a gente fazer uns cálculos rápidos e entender a lógica, certo? Então, vamos supor que eu tenha que dividir o número 10 por menos 3. Aqui existem duas questões muito importantes, tá? Lembra que o número 10, né? Eu boto assim, né? Deixa eu colocar aqui melhor. Esse número 10, ele pode ser obtido multiplicando, né? O divisor vezes o quociente mais o resto, certo? Então aqui eu posso fazer o seguinte, olha, o número 10, ele vai ser igual ao divisor, a gente sabe que é menos 3, certo? Como 10 é um número positivo, para eu multiplicar aqui, o meu quociente também tem que ser negativo. Porque a gente sabe que negativo com negativo vai gerar um número positivo. E aqui eu vou somar mais um. Da onde tirei essa bizarrice? Pensa o seguinte, vamos dividir o número 10 por 3 positivo. Tá? Esquece esse menos 3 aqui. Fazendo a divisão aqui do 10 pelo 3, eu ficaria aqui com 3. 3 vezes 3, 9. E aqui eu teria resto 1. Né? Porque 3 vezes 3 mais 1, este vezes esse, somado com esse, tem que dar o nosso 10. O divisor vezes o quociente mais o resto tem que dar o dividendo, né? Então aqui eu tenho o 10 que é meu dividendo, só que o meu divisor é negativo. Então, ó, aqui era positivo, aqui também é positivo, mais com mais continua sendo um positivo. Então, para tornar esse produto aqui positivo, para somar com 1 e completar o 10, eu preciso de um quociente negativo. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3, dá 9 positivo, porque menos com menos dá mais 1 dá 10. Mas perceba que eu também posso encontrar essa divisão da seguinte forma. Pegando o 10 e colocando o menos 3, que continua sendo o seu divisor, só que agora eu vou multiplicar por menos 4. E no final eu vou somar mais 2. Mentira. Vou diminuir menos 2. Diminuir menos 2 é bom, né? Diminuir 2, tá? Eu também chego na resposta. Por quê? Menos 3 vezes menos 4, isso fica 12 positivo. Esse 12 menos o 2 fecha o quociente, que é o 10.
Então, qual é a sacada aqui para a gente encontrar as respostas de uma divisão de números inteiros, tá? Eu faço o seguinte, eu sei que a divisão de um número positivo por um negativo vai dar um número negativo. Então, você pode perceber que tanto o menos 3, que é o quociente, quanto o menos 4 foram negativos. Porque eu tenho mais dividido com menos, isso dá menos. Mas eu tenho duas possibilidades de quociente. Os dois negativos, mais menos 3 e menos 4. Então perceba que são os números sequenciais. Então o processo para a gente resolver o que de fato pede o exercício, que é 2041 dividido por 5, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o 2041 e vai dividir por 5 normal. Tá? Então, dentro do 2 não dá para dividir por 5, né? O 5 não cabe dentro do 2, então tem que pegar o 20, certo? Dentro do 20, o 5 cabe 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. Subtraindo aqui vai dar 0. Vou baixar o 4. 4 dá para dividir por 5? Não dá, então cabe 0 vezes. 0 vezes 5 dá 0, sobra o 4. Agora eu baixo 1 para ajudar. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Deixa eu ver se não está aqui ultrapassando o limite para vocês. Não, tá bem. Dá 40, né? 41 menos 40, eu tenho o resto 1. Então, veja só, a gente vai fazer esse estudo agora que eu falei para vocês. O 2041, eu vou escrever como menos 5, que é o divisor, e vai multiplicar o quociente que eu encontrei, só que negativo. Lembra que o quociente de um número positivo por um negativo tem que dar um número negativo. Então aqui fica menos 408. E eu somo com o resto. O resto aqui deu 1. Então aqui eu vou somar 1. Certo? Se a gente tirar a prova real, isso aqui é verdade. Ó. Menos 5. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui, que eu dei um zoom muito grande. Não, mas vai aparecer. Menos 5, que multiplica menos 408. Depois você soma 1. Esse produto aqui vai dar 2040. Porque menos com menos vai dar mais. E 5 vezes 4008 dá 2040. Somado com 1, eu tenho 2041. E de fato é o valor que tinha que dar. Mas eu posso usar a mesma estratégia que eu usei aqui no 10. Eu tinha menos 3, eu somei, ou na verdade eu subtraí uma unidade. Então o 2041 ele vai ficar menos 5 vezes menos 409. Esses valores aqui vai dar positivo, né? Quanto que vai dar 5 vezes 409, tá? Isso daqui, fazendo essa continha rapidinho, é só você pegar, né? Vamos bancar o esperto aqui, né? Vou apagar isso aqui. Para a gente usar a nossa mente aqui. Vou apagar esse 1 também. Então, se aqui é 9 e aqui deu 2040 quando era 8, então basta eu somar mais 5, né? Na verdade, eu multipliquei uma vez a mais por 5. Então, aqui vai dar 2045, né? O menos 5 vezes o menos 409. Mas eu preciso chegar em 2041. Então, aqui, ao invés de somar, eu vou tirar 4 unidades, certo? Então, isso aqui fecha a mesma coisa. Ó. 5 vezes menos 5 vezes 409 dá 2045.
menos 4, fecha o bendito 2041. Então a sacada é o seguinte, você pega o número, é igual ao divisor que está posto, né, que é o menos 5, você divide naturalmente, vai dar um quociente aqui. Esse quociente você coloca negativo porque você sabe que a divisão de um número positivo com um número negativo tem que dar um valor negativo, certo? Multiplica ele, o restante tu soma. Depois tu aumenta 1. Então de 408 pulei para 409. Multiplico, deu um valor acima do 2041, daí eu subtraio. Então, se você observar, as duas alternativas que aparecem para a gente é o seguinte. Uma, o quociente é 4008 e o resto é 1. Então, ó, menos 4.000, menos 408 aparece aqui, aqui, e o resto 1 e menos 1. Então, é essa alternativa aqui. Menos 408 e 1. E a outra que apareceu foi menos 409 e menos 4. Menos 409 e menos 4. Então a alternativa correta é aqui. Pô, mas que confusão é essa? Bom, lembra que quando a gente tem, né, a divisão de um número inteiro, a divisão entre números inteiros, principalmente números negativos, a gente tem então duas soluções, né? Se os dois forem números negativos, ou os dois forem números positivos, tanto o dividendo quanto o divisor, há uma solução única. Mas se eles têm sinais opostos, a gente tem aí então um resultado com duas soluções possíveis. E neste caso aqui, menos 408 e 1, ou menos 409 e menos 4.